Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar analisando um pouco mais o texto, a autobiografia lá do Dylan Camargo, tá? A gente vai utilizar as informações que estão no texto para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o estudo da língua, que está na página 29, tá? Então, já pega lá a sua apostila, pega o lápis, pega a borracha e a gente vai ver aqui. Tá? A questão número 10, pessoal, da página 29, ela pergunta assim, olha, quais os motivos, né, que os grupos abaixo, grupo de alunos e grupo de jornalista, teriam para ler a autobiografia de Dylan Camargo? Por que essas pessoas leriam? Então, eu coloquei aqui dois itens de cada. Tá? Então, o grupo de alunos, por exemplo, eles poderiam ler a autobiografia do Dylan para fazer uma pesquisa, para conhecer mais sobre o autor. E um grupo de jornalistas, eles poderiam ler para fazer uma reportagem sobre a trajetória de vida dele, né? Eles poderiam ler para apresentar os dados numa notícia de um jornal impresso, de jornal digital, ok? E a questão número 11 está perguntando onde que esse texto, essa autobiografia, ela poderia circular? Em que suportes ela poderia ser apresentada? Então, eu acho que poderia ser, com toda certeza, num livro, num jornal, numa revista e num site, né? Só não colocaríamos ali num rótulo, né? Imagina uma autobiografia num rótulo. Né? Não é esse tipo de informação que a gente quer ver num rótulo. No outdoor, como eu sempre digo para vocês, no outdoor, né, numa placa, tem que ser um texto curto, letras bem grandes, porque a gente passa rapidamente e tem que ler. Imagina uma autobiografia, não vai dar tempo de você ler, né? Então vamos colocar aí letras A, B, D e F, tá bom? Então, gente, aqui, olha, na questão número 12, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar fatos. Eu quero que vocês arrumem só uma coisinha aqui que está errada aí no livro de vocês. Ali tem assim, ó, parágrafo 1 e depois tem ali parágrafo 2. Não é o 2, na verdade é o 5, tá? As informações do parágrafo 5º e do parágrafo 1º, tá? Então, o que são fatos? Primeiramente, o que são fatos? Fatos é aquilo que é apresentado como uma verdade absoluta, o que realmente está escrito ali no texto, tá? Então, do parágrafo 1º, o que eu tenho de fato sobre o Dylan? Que ele nasceu em Itaqui, que ele passou a infância dele e juventude dele em Uruguaiana e que ele cursou, por exemplo, o antigo ginásio. Tem outros fatos, mas a gente vai relacionar esses aqui, que o espaço aí não vai caber. Tá bom, gente? Do parágrafo 5, o que a gente tem como fato sobre a vida de Dylan Camargo? Que hoje ele vive entre Igrejinha e Porto Alegre, ele tem 3 filhas e um enteado, e ele tem uma neta que se chama Anabel, tá? Então, tudo isso é o quê? É fato. Ok? Então, agora vocês vão fazer o seguinte, vai completando a página 29, dá um pausezinho aí, para depois a gente fazer a página 30 juntos, tá bom? Termine de completar e daí a gente vai fazer a 30 juntos. Oi, gente, vamos lá, vamos continuar então na página 30? Então, vamos lá. A gente está vendo aqui a respeito da autobiografia, né? Lá do Dylan Camargo, e a gente está vendo alguns aspectos da língua que foram utilizados nesse texto e que faz a gente compreender melhor a interpretação realmente do texto, tá bom? Então, olha, na questão número 13, a gente está agora na página 30, né? Aqui diz assim, ó, o autor apenas apresenta os fatos ou ele faz algum comentário sobre eles? Né? Então, eu coloquei aqui que sim, em algumas partes o autor apresenta fatos e comentários. Né? Ele conta alguma coisa da vida dele e explica por que ele fazia aquilo. Ele conta que ele gostava muito de ler, escrever e conta que ele escrevia vários jornaizinhos, né? Até quando ele era mocinho, depois quando ele foi para a faculdade também, que ele já estava, né, já era quase adulto. Sempre ele estava relacionado com a escrita e com a leitura. Ele conta o fato e também dá alguns exemplos, ok? Aqui, gente, a questão B está perguntando assim, olha, as ideias do texto partem dos fatos mais distantes para os mais recentes ou o contrário? O que vocês acham? Parte o quê? Dos mais distantes para os mais recentes, ou seja, ele começa de quando ele era lá criancinha,
né, quando ele nasceu, tal, da infância dele, daí quando ele estava no ginásio, que é correspondente ao ensino fundamental 2, depois quando ele vai para o ensino médio, dos 14 aos 18 anos, quando ele vai para a faculdade, então é dos mais distantes para os mais recentes, de quando ele fala da família, dos filhos, da netinha, né? E como você chegou a essa conclusão? Eu acho que aqui porque o relato inicia na infância e vai até a vida adulta, né? O autor usa verbos no passado e no final os verbos estão no presente, por um motivo bem óbvio, né? Porque ele estava falando do seu passado, de quando ele era criança, e agora, na atualidade, está falando do presente. Por isso que os verbos partem lá do pretérito até chegar no presente. Tá bom, gente? Então, aqui na questão 14, a gente já responde verbos no passado e verbos no presente, tá? A questão 15, por que o autor optou por esses tempos verbais? Por esse motivo que a gente acabou de falar. Porque o texto mostra as lembranças do autor, né, que aconteceram no passado, lá da infância dele, da juventude, e que contribuíram para algumas circunstâncias no presente, inclusive da profissão, né, que ele gostava um monte de ler, escrever, e hoje ele é um escritor, né, um autor. A questão 16, a gente tem aqui, olha, duas partes do texto com verbos diferentes. Lembra que eu comentei com vocês que o verbo no pretérito, ele tem mais de um tipo quando é presente, é sempre presente. Mas quando é pretérito, ele tem o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito. Então aqui a gente tem a mesma frase de duas formas. Então vejam, gente, olha no primeiro quadro. No quadro A, participei de festivais de músicas como letrista, o que faço até hoje, tendo dezenas de músicas gravadas por vários intérpretes. Eu integrei grupos de jovens, né? Eu militei no movimento estudantil e eu concluí o curso de Direito. Tá? Agora vejam a mesma frase, só que com o verbo agora no pretérito imperfeito, tá? É aquele que dá a ideia de continuidade. Olha lá, eu participava de festivais de músicas, eu integrava grupos de jovens, eu militava, eu concluía. Perceberam, gente, a diferença? No primeiro quadro, no letra A, você tem o pretérito perfeito. Ideia de conclusão, acabou e pronto. Na letra B, você tem uma ideia de um passado, mas que tem uma continuidade. Então, é isso que você vai responder na 16, tá? Que sim, que há diferença entre o sentido dos dois. No primeiro quadro, o tempo verbal expressa ações concluídas, concluiu e acabou. E no segundo, as ações dão ideia de continuidade. Ok? Então, meus amores, vocês vão fazer agora as páginas 29 e 30 e a gente se vê na próxima aula, tá? Um beijo para vocês.